Boa Ah, noite, Patrícia. tudo bem, Tom? Tudo bem e com você? Tudo jóia? Seja muito bem-vindo. Muito obrigado, uma honra estar aqui. Não, para mim que é uma honra bater esse papo com você sobre um assunto aí tão interessante, contemporâneo, importante, não só pela É mesmo. teoria, mas também para a clínica, sobretudo, né? Sim, e para a política também, né? Especialmente também. Bom, vamos esperar o pessoal ir entrando. E como Sim. vão as coisas por aí? Muitos encontros online, muitas reuniões online, muitas aulas online, né? Até sei como é esse tempinho que a gente dá para as pessoas entrarem, que as aulas são assim também. Comecinho até todo mundo ir chegando, né? O que o pessoal tem chamado de novo normal, nossa nova realidade, né? Que a gente tem que se adaptar. Agora é fazer o que é possível, né? E por aí, como é Mas que você tá? tá tudo bem também. Eu acho que há possibilidades de bons encontros. Acho que você, né, amplia a possibilidade de transmissão, né? Tenho visto muito por mim, né? O projeto ele estava muito centralizado em São Paulo e Curitiba, né? Quando ele acontecia presencial. E a possibilidade da gente ir para o virtual abre um novo campo, realmente, né? Possibilidade de Sim, sim. pessoas que não teriam acesso a esse tipo de conversa por estarem tão longe, né? Então agora podem, né? Pessoas que moram fora do país, então eu acho que abriu aí um leque super interessante. Então, gente, boa noite, bem-vindo a todas e todes. Acho que a gente pode ir conversando, porque eu falo que o Instagram ele tem o corte lacaniano, né? Dá uma hora ele derruba sem dó. Sim, eu tenho reparado nas outras. Você consegue despedir das pessoas, né? Boa noite, Cris. Bom, então, para quem nos acompanha por aqui, eu vou fazer uma breve introdução, como é de praxe, apresentar o Tom, e aí a gente conversa. Bom, qual a relação histórica entre psicanálise e teoria queer? Como pensar as tensões entre esses dois campos, em que a psicanálise e a teoria queer encontram a sexualidade? Vale lembrar que corpo e sexualidade sempre estiveram entre os temas mais investigados e debatidos na literatura psicanalítica. Na contemporaneidade, vale convidar psicólogos e psicanalistas a saírem de suas zonas de conforto, trazendo à cena a tão controversa educação sexual, aliada à não menos polêmica teoria queer. Quais as relações de aproximação e distanciamento entre a teoria queer e a psicanálise? Há diálogo possível? Eu sempre me pergunto por que é tão difícil esse diálogo. Lembrando que diante de novas questões, situações e demandas com as quais nos deparamos, se faz necessário buscar compreender, para além das concepções clássicas da psicanálise freudiana e dos desdobramentos teóricos que resultaram de sua leitura por Lacan. Aconteceu uma coisa muito interessante, né? Eu divulgo em vários grupos de psicanálise, psicologia. Aí Sim. entrou um rapaz, viu o flyer e falou assim, nossa, duas aberrações. Aí eu falei, bom, duas aberrações, eu e o Tom, a psicanálise e a teoria queer. Aí eu falei assim, né, brinquei com ele, eu falei assim, ó, reforço o convite para você vir escutar, né? Falei, você pode reforçar, né, a sua teoria de que são duas aberrações, né, ou mudar de ideia, né? Aí ele pegou e saiu. Então, assim, são dois campos muito tensos. Sim. Então, eu vou apresentar o Tom. Então, hoje a gente convida para essa conversa Delberton Vieira Rodrigues, que é psicólogo, formado pela Unesp, mestre em Educação Sexual, também pela Unesp, e doutorando em Educação pela UFSCar. O Tom realiza pesquisas nas áreas de sexualidade, gênero,
Psicanálise e Educação Sexual. É autor do livro Psicanálise e Educação Sexual, Débora Britzmann e A Paixão pela Ignorância, lançado pela Caligrafia Editora, 2019. Gente, eu sei que vocês veem ao contrário, mas é esse livro aqui que eu super recomendo para quem tiver interesse na temática. E o outro livro é esse aqui, Psicanálise e Gênero, Narrativas Feministas e Queer no Brasil e na Argentina. Então, para quem se interessar pelo tema, ficam 2 dicas aí. Tom, bem-vindo. Começar agradecendo, né, a todo mundo que está aí, todas, todos, todes, agradecer muito a você, Patrícia, que tem, como você mesma mencionou, né, ampliado aí o acesso à discussão qualificada com pessoas muito interessantes, né, sobre a psicanálise e ampliando a psicanálise e trazendo outras áreas para ela dialogar, né, o que é muito importante para antropologia, sociologia, né, hoje teoria queer e diversas áreas. O trabalho que você faz em outros projetos também, né, a própria Caligrafia Editora, enfim, é um prazer aí poder participar, estar próximo dessas iniciativas. Mas vamos lá. O papo hoje sobre teoria queer. Adorei que você começou, né, na sua intervenção, gostei muito da sua curta, porém potente intervenção, e das questões das aberrações, né? Porque tem tudo a ver com teoria queer, né? É justamente isso. A gente vai falar muito, né, pensando já para psicanálise, sobre resistências e sobre negações. O que é aquilo que a gente nega, que a gente quer longe, né? Aquilo que a gente discrimina, aquilo que é excluído da cena social. A própria palavra obscena, né, é fora de cena, né, a etimologia da palavra. Então o que está fora da cena social? A aberração, né, os freaks, os queers, né? Queer, embora na língua portuguesa, né, não ofenda o ouvido de ninguém, é até bonito assim, né? Entrou pela universidade, parece, fica até chique, né? Na língua inglesa, desde o século XVI, é uma palavra que é utilizada para ofensa, né? E mais recentemente, assim, é relacionada ao estranho, ao bizarro, né? Isso é queer. E, sobretudo, à comunidade LGBT, LGBTQIA+, hoje, né? As pessoas, então, estranhas, né? Não sei se todas as pessoas gays, lésbicas e trans, né? Mas as pessoas estranhas, né? Aquelas que são, então, as aberrações sociais. Vou partir daí, né? Então, é curioso mesmo, né? E o quanto que ainda há muitos psicanalistas, né, dentro da própria psicanálise, não é consenso esse debate, né, embora tenha muita gente boa que tá encampando esse debate, como a professora Patrícia Porchat, Pedro Ambra, né, entre outros nomes aí, não é consenso dentro da psicanálise. Existem psicanalistas, pelo contrário, né, psicanalistas que com outras palavras, né, menos assim, de baixo calão, também acham que a gente é uma aberração. Né? Também acho que a gente está pervertendo os textos freudianos, né? Mas então aí eu começo, né, já a provocar. E por que não? Né? Será que a teoria queer também não tem essa relação com... Tá, se você acha que, né, se vocês dizem que somos aberração, então somos aberrações, né? O estranho, né? Então o estranho que sai do armário, né? Justamente, né? É uma teoria sobre o estranho. Historicamente, né, a gente tem que falar de história, porque é uma teoria também muito influenciada por Foucault, né? Ela surge no final da década de 80. Vou falar um pouco mais sobre a teoria queer para começar, porque a psicanálise imagino que seja, né, um pouco mais conhecida entre nós. Então, no final da década de 80, como é que surge esse movimento queer? Ele não surge na universidade, ele surge numa coalizão de pessoas, numa luta, num ativismo no contexto da AIDS, da epidemia da AIDS naquele momento. Então, nos Estados Unidos, que diferente daqui, né, não tem um sistema público de saúde, ainda que a gente não tivesse naquele momento também, mas enfim, o governo de Ronald Reagan, né, que é um governo super conservador, que negava a existência dessas pessoas, as pessoas morrendo, né, com HIV/AIDS. Então é nesse momento que as pessoas aparecem, né, até um dos motes desse movimento é "We're here, we're queer", que em português, nós estamos aqui, nós somos queer, né? Então, nós estamos aqui, Patrícia, né? Nós somos aberrações, né? Nesse sentido, e vocês vão, quem está disposto, vão ter que nos escutar, né? E considerar, mais do que as pessoas, então, gays, trans e diferentes, né? Que não seguem um padrão normativo, né? Heteronormativo, essas pessoas, historicamente, têm sido muito objeto
de estudo, né? O estudo sobre o outro, o estudo sobre o bizarro, o estudo sobre o transexualismo, né? Mas nunca autores de suas teorias, né? Nunca sujeitos da sua própria identidade, sua própria palavra. Então isso que é muito curioso, né? O movimento queer começa com esse reconhecimento de uma palavra que é relacionada ao estigma, uma palavra que é relacionada à abjeção. As pessoas reconhecem como uma identidade afirmativa. Nós estamos aqui, nós somos queer e, né, precisamos ser vistos. Né? Então começa com essa reivindicação. Uma seara política, coisa de um ato, realmente, a princípio. Isso. Lá nos Estados Unidos, dois grupos que ficaram mais famosos, né? Certamente a história tem dessas, né? Alguns se destacam, outros vão ficando, né, para trás, mas dois que ficaram bastante famosos são os grupos ACT UP e Queer Nation. E com uma estratégia política, né, e transgressora. Não era uma estratégia de, por favor, Reagan, né? Nós estamos morrendo, nos ajude. Nós estamos aqui. Né? E o que era curioso sobre o ativismo da AIDS é que ela saía um pouco da ideia de identidade, diferente do movimento homossexual, que chamava naquele momento, o movimento feminista. A AIDS, ela, qualquer um, né? A AIDS pode afetar qualquer um, né? O HIV, naquele momento, que era muito mais terrível, né? Não havia tratamentos ainda como há hoje, né? Então surge como uma estratégia política. Tem razão, Patrícia, né? Nos Estados Unidos. Então, foi lá no início dos anos 90 que uma autora chamada Teresa de Lauretis vai começar a chamar de teoria queer, né? Queer theory, determinados estudos anteriores, né, inclusive, né, que discutiam sobre essa experiência que a gente está falando até agora, da negação, né, daquilo que não cabe na cena social, de novo, o que é obsceno, né, o que é bizarro. Então, discute um pouco essa problematização, né? Porque, embora seja marginalizado, né, isso é necessário para constituir a própria norma. Vou dar um exemplo, né? Aqui no bairro, a molecada está brincando na rua como se não houvesse coronavírus, né? Muito futebol, pipa na rua. O dia todo eles ficam se xingando, né? Viadinho, mulherzinha, né? Bicha. Eu escuto essas palavras o dia todo. Né? E escutava também quando era criança. Então, que identidade é essa que está o tempo todo circulando na rua, né? Esse xingamento? E qual que é o objetivo disso? Né? Circunscrever que o normal é ser hétero? Ninguém xinga ninguém de hétero, nem menciona essa palavra. Talvez algumas crianças aqui da rua nem saibam o significado da palavra hétero. Né? Mas a necessidade de xingar um ao outro de gay, né? Bichinha, é para demarcar o espaço da normalidade. Porque da normalidade a gente não fala, a não ser que questionado, a não ser que pressionado, a gente não discute sobre a normalidade, né, Patrícia? Não existe, assim, uma teoria sobre o normal. Sexo normal, né? O livro o grande livro do sexo do século XIX, né? Não, existe psicopatias sexuais, né? Então, o interesse pelo outro também, né? O corpo exótico, né? O corpo estranho, enfim. E é curioso como essa negação ela é introjetada, né? Muitas pessoas que vão se identificar com sexualidades não normativas, vamos dizer assim, essas pessoas negam em si o desejo homoerótico, né? A sua identidade não normativa, né? Por quê? Porque elas escutam na rua que isso é, né, a pior coisa que pode ser, né? Na rua, nas instituições, nas igrejas. E qual a função disso? Demarcar a normalidade, sem mencioná-la. Né? Sem mencioná-la. Então acho que até aqui falei um pouco, né? É curioso, né, que o próprio Freud, agora fazendo uma costura um pouco com a psicanálise, o Freud sempre falou que a normalidade é uma ficção ideal, né? Que somos todos mais ou menos, né, distantes desse conceito da normalidade. Era o que Freud dizia, né, quando ele falava sobre normalidade. O que o Freud se interessava na escuta? Né? Como é que ele inaugura a psicanálise lá no início do século passado? Né? Como é que ele inaugura a psicanálise? Escutando aquilo que tinha de estranho, escutando os descontentes, né? Escutando e dizendo que a moral sexual da civilização é excessiva e gera a neurose. Né? Ele escutava sobretudo quem? Né? Na Viena ali, vitoriana, né? As mulheres histéricas.
né? Chamadas de histéricas, por quê? Porque não podiam votar, não podiam falar, não podiam ser sujeitos né? Do próprio prazer, do próprio corpo, né? Então a teoria queer, ela tem já essa relação com a psicanálise no sentido que é uma escuta dos descontentes, né? Uma escuta desses desse amor que não pode dizer o seu nome, para, né, fazer aí uma paráfrase com Oscar Wilde. Uma escuta desses, né? Enfim, né? Então, retomando, queer é para ressignificar uma palavra que está relacionada ao estigma, né? A abjeção. O que é esse conceito de abjeção? Vem da psicanálise, né? A Judith Butler, uma filósofa que é referência na teoria queer estadunidense, ela vai usar esse conceito de abjeção, que vem de uma psicanalista chamada Júlia Kristeva, para falar sobre isso que sai de nós, né? Mas que nos causa nojo. Ela vai falar da saliva, das fezes, né? Então, essa é a experiência da abjeção, né? E partindo dessa experiência da produção da abjeção, inclusive em si, que a gente começa a pensar em psicanálise, né? Inclusive, né, o Alexandre está falando aqui em relação à heteronormatividade, dentro da própria da questão homossexual, que naquele momento havia o movimento homossexual, haviam críticas da teoria queer, um certo assimilacionismo, sabe? No sentido, nós precisamos de respeito, porque nós somos gays, né, brancos, nós queremos casar, queremos ter filho, né, somos da classe média. Era quase assim, não nos misturamos com essas travestis, né? Então, é uma crítica, inclusive, a essa entrada dentro do movimento homossexual, GLS, naquele momento, heteronormativa, né? É aquele famoso gay, nossa, ele é gay, mas nem parece, né? Então, o movimento queer tem essa crítica também na heteronormatividade, né? Que as pessoas só têm inteligibilidade se elas tiverem um desejo heterodirecionado, né? E é muito louco, como existe uma paixão pela ignorância, é o tema do nosso livro, sim, né? Você pode chegar de salto alto na universidade, né? Professor, como é que é o nome da sua mulher? Né? O olhar das pessoas, né, nega um pouco essa diferença. O que tem mudado muito também, né? Não estamos mais no início do século XX. Temos hoje, né, Linda Quebrada, enfim, outros nomes, né? Deputadas trans, as coisas também mudaram um pouco, né, Patrícia? Mas e então, é um movimento que ganhou muita potência a partir da cultura também. Exatamente, né? A partir dessa cultura que nos Estados Unidos, né, era a cultura que a gente consegue muito ver naquele documentário Paris is Burning, né, que era a cultura das balls, que eram festas que as pessoas transgrediam mesmo, né, essas barreiras de gênero, né? Então lembra um pouco, né, um pouco diferente, bastante diferente na verdade, muito mais subversivo, mas essa lógica de RuPaul's Drag Race, né? Então os Estados Unidos tinha muito essa lógica das balls queer, né? Então surge dessa cultura, um gueto, né, de Nova York, o gueto queer de Nova York. Aqui no Brasil, a gente também tinha essa cultura, não com esse nome, né? A gente tinha Desicroquetes, o movimento das travestis na década de 90, nem Mato Grosso, né? Então a gente tinha a nossa cultura com outro nome. É que a gente gosta de importar coisa do hemisfério norte, né, Patrícia? Então uma pergunta interessante aqui, já que a gente está no tema. Como se define a cultura queer? Tá, legal, Lucas. A cultura queer é difícil assim, né? Para eu definir, porque eu sou um sujeito que está queer, né? Devir queer. Então, mas o que a gente pode pensar? A gente pode pensar que queer é aquilo que quebra as normas, em especial as heteronormas, né? Hoje a gente fala em cis-heteronormas, né? Para pensar no cisgênero. Então, a cultura queer é a cultura trans aqui no Brasil, né? A cultura travesti, a cultura produzida nos guetos, nas repúblicas de travestis, né? Isso que mesmo quando ia para a grande mídia, quem que atuava sendo a personagem travesti? Um homem branco, na maioria das vezes, né? Então, essa cultura ficou muito abjeta, né? Ficou muito tempo sem ser visibilizada. Hoje a gente tem, né? Acho que a arte vem antes da gente, o próprio Freud já dizia, né? A arte vem antes da psicanálise. Temos aí Linda Quebrada, né? O documentário lindo dela, Bicha Travesti, que para pensar um pouco, acho que ela define bem a cultura queer nesse documentário, então é uma indicação. No que diz respeito à epistemologia, né? As bases então teóricas, filosóficas, falando em importação do hemisfério norte, né? E sobretudo da França, então a filosofia do pós-estruturalismo vai
como posso dizer, trazer, né, alimentar muito a teoria queer. Michel Foucault, né, com a sua proposta de historização da noção de sujeito, dos poderes, né, das categorias, inclusive da categoria homossexual, né, que surge muito recentemente na história, no século XIX, no fim do século XIX, e surge até antes da categoria heterossexual, né, isso que é muito engraçado. E surge na medicina, né, uma identidade criada. O Foucault até falava, né, o sodomita é um reincidente, o homossexual, né, é uma espécie. Então é uma identidade criada pela medicina, né? O Gilles Deleuze, que fala, né, com a ideia do devir, antes de pensar numa identidade estável, a identidade como um movimento, né? E Jacques Derrida, que ele vai falar da desconstrução dos binarismos, né, dos binarismos, das lógicas binárias. Para dar um exemplo do mais claro possível, né, homem, mulher, né? Ou você nasce homem ou mulher, até a justiça diz isso, né? O que tem no seu RG, Patrícia? M ou F? Né? Porque até ali tem que estar. Né? Então essa lógica binária, será que está todo mundo no M ou no F? Né? Será que não existe um entre? Né? Mesmo a questão trans, né? Muitas pessoas discutem, hoje pessoas querem se identificar como trans não binárias, se identificam assim, né? Não quero mudar meu registro, né? Eu quero ser estranho. Né? Por exemplo, a Linda Quebrada, cito de novo, né? Ela define o seu gênero, é bicha travesti. Né? Uhum. Então, aqui no Brasil, como eu disse, né, que não ofende ninguém, esse termo, né? A professora Larissa Pelucci, uma grande amiga lá da Unesp de Bauru, até sugere por que a gente não poderia chamar de teoria Q, né? Fazendo a crítica, né, a esse termo. A sigla Q da queer, o Alexandre está falando, né, não está contemplada em outras siglas, como a trans, pansexual e o mais? Eu acho que sim, Alexandre. Eu penso como você, né? É claro que assim, posso estar errado, mas eu tendo a pensar que não precisaria da sigla aqui ali. Algumas pessoas também falam questionando, né? Mas porque o queer é uma não identidade. Mas a política está viva, né? Quem sou eu para dizer como é que vai ser a sigla? Eu acho que é um pouco, teoricamente, eu entendo essa pergunta, que é um pouco contrassenso, né? Se queer é não identidade, como é que ela vai estar no LGBT? Né? Mas a política é viva, as pessoas se identificaram com esse nome. Né? Então sim. Tem um comentário bacana aqui, ó. O filme A Garota Dinamarquesa mesmo é uma mulher trans, é interpretada por um homem branco. Sim, né, a Mariana, né, e aí vai, né, para pensar aqui no Brasil. E assim, a questão a gente não pensa nem nos atores, né? Mas toda uma lógica que é histórica e que tem que ser mudada. E essa não vai ser assim, por favor, vamos mudar, né? Acho que o movimento de travestis no Brasil mostrou muito isso pra gente, né? Muitas vezes é chutando a porta mesmo. Né? Essa é a ideia do queer. Né? E por isso que a psicanálise se incomoda tanto, porque a psicanálise há anos está numa situação de poder. Agora, né? Porque também já foi uma ciência com livros queimados, ciência de judeu, né? Freud consegue sair de Viena, né, com seus livros sendo queimados, as suas irmãs morrem em campo de concentração. Então a psicanálise já foi, né, um saber queer, um saber de judeu, um saber estranho, né, em determinado momento histórico. Né? O T é de transexual ou de travesti? É dos dois, Lucas. É dos dois, né? E de trans não binários, as nossas letrinhas, as identidades tão não cabem numa letrinha só, que uma letra está significando mais de uma coisa já, né? Inclusive o T, né? Transgêneros como guarda-chuva, né? Ótima indicação, Robson, desse documentário, né? Revelação da Netflix. E o que vocês estão pensando também está me provocando para pensar o quanto que aqui no Brasil, diferente até dos Estados Unidos, né? De uma maneira diferente, não que lá a gente não precisa pensar sobre o racismo, o queer inicialmente problematizou pouco a questão da raça, né? Que agora está mais pungente. Mas é urgente, né? O nosso país foi o último a abolir a escravidão, né? Mais de 300 anos de escravidão, tem mais história, então, com um país escravocrata do que não escravocrata, né? Então, como é que essa discussão ficou fora da psicanálise até hoje? Não, Patrícia, como é que a gente não leu Neuza Santos Souza, Lélia Gonzalez mais, né? Por que a gente está lendo agora? Né? Franz Fanon, claro. Lucas, as perguntas são sempre bem-vindas. Mas deixa eu te fazer uma pergunta. Você acha que há diálogo possível entre a psicanálise e a teoria queer? Como é que você pensa? Adorei essa pergunta. Há diálogo possível, sim, né?
E como eu já disse, tem pessoa muito séria fazendo esse diálogo, né? A minha orientadora, uma referência para mim, né? A Patrícia Porchat, entre outras pessoas, fora do Brasil, inclusive. Tamia Yushi, que também tem um livro, né, publicado na Caligrafia, um livro excelente, que fazem esse diálogo. E nesse momento agora, então, da live, eu quero focar em 5 pontos que eu penso que nós temos em comum entre a psicanálise e a teoria queer. Tá, eu vou falar esses 5 pontos. No que se aproxima e no que se distancia. Sim, sim. Vou tentar nesses 5 pontos aproximar e distanciar, assim, né? Mas quais são os 5 pontos que eu fiz? Vou enunciar e depois paro, né, mais pausadamente em cada um. O primeiro deles é a questão da crítica à noção de normalidade, né? Em segundo, a noção de sexualidade, relacionando as duas. Depois, a ética dessas duas teorias. A relação crítica ao saber, né? E por último, a crítica à identidade. Mas vamos lá. A questão da normalidade, como eu já estava dizendo, né? Freud sempre chamou, no fim da sua carreira, lá em 1937, né, ele vai reafirmar, a normalidade é uma ficção ideal, né? Por quê? Né? Para quem está mais próximo da psicanálise é chovendo molhado, né? Mas vamos lá. Porque a gente é atravessado pela pulsão e pelo inconsciente. Né? O que os psicanalistas se interessam? Né? Independente da sua abordagem, lacanianos, kleinianos, né? Para ser psicanalista tem que se interessar pelo inconsciente. E o inconsciente é aquilo que não é o eu. Né? A gente não ouve a razão. No que a gente está prestando atenção, inclusive no consultório? Nos lapsos, nas falhas, nos sonhos. Né? Naquela fala que eu falei sem querer falar. Nós somos muito, muito mais, isso pensa, né, a psicanálise, do que aquilo que a nossa linguagem consegue dizer. Né? Então, para citar aí Caetano Veloso, né, Vaca Profana, de perto ninguém é normal. E a psicanálise sabe disso. Né? A psicanálise escreve sobre isso, que nós temos as nossas idiosincrasias, nossas singularidades pulsionais. Essa é a ideia da pulsão. Né? Então, nisso a gente pode se aproximar da questão da normalidade. Né? Então, aproveitando esse gancho da pulsão, já vou para a questão da sexualidade. Então, lá em 1905, né, no início já do século passado, nos 3 ensaios, um texto assim, obrigatório, né, para quem gosta dessa discussão, 3 ensaios sobre a teoria da sexualidade, o Freud vai, né, arriscar ali um conceito de pulsão. Onde que ele pode se afastar um pouco da teoria queer? É porque tem um certo essencialismo, sim. Né? Mas o Freud está, enfim, no início do século XX. Né? Mas qual que é a ideia do conceito de pulsão? Um conceito complexo, né? Vários autores aí para estudar, para revisar. Mas, grosso modo, é que a sexualidade de ninguém é igual à outra. Né? Existem alvos da nossa pulsão. Né? Existem fontes da pulsão. Isso vai montando uma espécie de mosaico da sexualidade de cada um, né? Que nos torna singulares em relação à nossa sexualidade. Né? Não dá para fazer em série, né? Uma teoria em série. Por isso que nós, na psicanálise, nos interessamos tanto, por exemplo, por casos clínicos, né? Escutas no consultório, né? Porque transforma ali um mosaico estritamente singular. Né? Vamos pensar nos nossos pacientes heterossexuais. Né? Todo mundo tem um, fazer o quê? E o que eles, né? Eles vão falar, ai, nossa, né? Eu me sinto muito mal por ter vontade de fazer papai e mamãe, né? Sempre do mesmo jeito. Não é bem assim. Né? A sexualidade de ninguém, no caso humano, né? É normal para a psicanálise. Justamente porque ela sai da lógica da biologia, né? Acho que assim, hoje a gente já pode dizer que a gente não transa só para se reproduzir, mesmo quem pode se reproduzir. Né? Então, é muito além. Né? Tem até uma citação do Freud que eu gosto de trazer, né, porque é de 1905, e ele vai falar que no sentido psicanalítico, o interesse sexual exclusivo do homem pela mulher é também um problema que exige esclarecimento, e não uma evidência indiscutível que se possa atribuir a uma atração de base química. Então, o que o Freud radicalmente coloca para a psicanálise? De saída, todos somos potencialmente bissexuais. Né? Então, isso tem tudo a ver com a teoria queer. Né? A pulsão é uma das bases do estudo da teoria queer. A Judith Butler, no Problemas de Gênero, né, vai usar esse conceito como é isso que nos torna, né, subversivos em relação à identidade. Nós não somos uma produção em série. Né? E mesmo que eu queira, né, eu queria ser hétero, né, eu queria uma cura gay.
também não é assim que é a construção social, né? Uma estante que eu pego como livros, né? Quero ler este. Existem, então, questões dos afetos. Então, a psicanálise, eu acho que ela avança na relação da construção social, porque ela pensa em fixações, né? Fantasias, né? Que são construídas a partir dos afetos. Então, eu acho que nisso tem tudo a ver com a teoria queer, né, Patrícia? Em 25 tem um texto do Freud que ele fala sobre as consequências da diferença anatômica, né, entre homens e mulheres. Ele vai falar que há uma disposição bissexual inequívoca no humano. A masculinidade e a feminilidade puras aparecem como construções teóricas de conteúdo incerto. Né? Por que será que a gente é homem ou mulher? Por que será que tem que ter chá revelação tudo rosa, bercinho tudo rosa, banheira rosa, né? Enfim, vassourinha rosa, né, para as meninas e para os meninos carrinho azul, para que eles, né, vão sendo ali colocados no mundo, ou M ou F. Né? E será que é tão binário assim? Né? Freud dizia, né, do início do século passado que não. Né? E é muito curioso, como tem psicanalistas que arrepiam, né, em relação, como você disse, né, a questão do transexualidade, né, vão nos colocar em categoria de psicose, e nisso se afasta um pouco. Porque o próprio Freud, filho de seu tempo, vai dar uma ideia assim, de que a heterossexualidade seria um lugar a chegar. Né? Nem todo mundo consegue, mas que fosse uma espécie dos mais desenvolvidos. Né? Mas ele está sempre também se questionando. Né? O próprio Freud tem uma carta linda, né, para a mãe de uma homossexual, que a mãe queria uma cura da filha, e ele dizia, né, o que a psicanálise pode oferecer para sua filha é a aceitação, em outras palavras, né, era o que ele dizia. Então, assim, aproximações, tensões, né? Mas se não tivesse tensão, não era queer. Então, um outro ponto que eu acho bem bacana é a questão da ética das duas teorias. Né? Qual que é a ética da teoria queer, vamos pensar? Né? É a ética do desejo, né? É a ética do sujeito como, né, autor da sua própria história, da sua própria identidade. Não é muito parecido com a psicanálise, pessoal? Né? A ética do desejo, né, que o sujeito reconheça, né, o seu fantasma, então, né, o seu desejo, para que possa, então, viver mais em consonância com o seu desejo. Não significa escolher um desejo na estante, né? Não é isso que eu estou dizendo. Mas significa reconhecer esse desejo. Né? Então, eu acho que tem uma relação, né? E várias autoras concordam comigo, de que a gente tem tanto gênero e sexualidade no mundo quanto os seres humanos. Né? Então tem 7 bilhões de sexualidades, que é um mosaico formado a partir da história de cada um. Né? Não é uma produção em série, né? Mais uma vez, o que a gente escuta no consultório? A gente escuta, né, questões egóicas, escuta muito no começo, né? Entrevistas iniciais, resistências. Mas o que a gente se interessa, né, no consultório? Por fantasias, por defesas, aquilo que eu não quero falar, aquilo que eu não consigo lembrar, né? Aquilo que me dá asco, né? Por recalques, né? Sublimações, fixações. Né? O que nos torna, então, hipersingulares. E nisso eu acho que tem uma relação absoluta entre, né, os estudos queer e a psicanálise. A Eve Sedgwick, que é um grande nome aí dos estudos queer, uma professora estadunidense, ela tem um texto assim, clássico, né, super indico, que chama Queer Now. Eu não sei se ainda tem traduzido, né, mas seria Queer Agora. Né? Então ela vai dizer que, em alguns sentidos, o queer só pode ser usado na primeira pessoa. Né? Tem uma questão, você acha, de linguagem, inclusive? Isso, né? Uma questão do nosso... Como assim a psicanálise pensa? É o nosso encontro com a linguagem, né? Que nos torna, enfim, seres sexuados, seres, né? Seres humanos, falantes, né? De identificação, de relação com o outro. Então, é justamente isso, né? Como o colega perguntou agora há pouco. O queer é de queer e o T. Muitas pessoas, homens trans, já escutei de muitos, inclusive pacientes, né? Eu não sabia que era homem trans porque eu não sabia que existia a identidade de homens trans. Né? Eu nunca vi na minha cidade. Né? Tem até agora as pessoas dizendo, tá bombando de homem trans. Será que não é uma histeria? Tem psicanalistas dizendo, né? Inclusive psicanalistas acho que reconhecidos, né? Não, agora a gente tem palavras, né? E para que servem as palavras se não para nos ajudar no sentido das nossas vidas, né? Com as nossas dores, com os nossos descontentamentos. Então tem sim uma relação com a linguagem, né?
Ontem eu assisti uma aula, né, do Instituto SEDES com a professora Patrícia Porchat, né? Ai, E ela até fez uma... Você não conseguiu? Foi muito boa, uma pena não ter sido gravada. Mas aí ela fez uma provocação em algum momento, né? Reproduzo. Será que seríamos, nesse sentido, todos queer? Todo mundo, né? Volto pro Caetano Veloso, né? Vaca Profana. De perto ninguém é normal. A gente sabe disso. Muita gente não quer saber. Aí que mora, né, um pouco do conceito da paixão pela ignorância, enfim, tem um trabalho dentro do Jacques Lacan, mas no meu livro eu trago uma perspectiva mais da Deborah Britzman, né? Acho que aqueles que menos querem saber, com mais vigor, mais raiva, né? Não vamos falar sobre isso, isso não existe. Tem algo aí, né? Porque sempre existiu, né? Mais velho que anda pra frente. A gente sabe que sempre existiu relações eróticas, enfim, não normativas, né? Essa é a definição de sexualidade para a psicanálise. Isso sempre existiu, é fato. Mas por que você acha que... O que fez isso emergir? Tá. É um sujeito Ótima que... pergunta. Caber mais no próprio corpo? Como surgiu isso? Ótima pergunta, Patrícia. Nós somos sujeitos também, né? Somos filhos da história. Né? Da nossa história, pensando com a psicanálise, e da história, pensando aí com as teorias sociais, né? Enfim. Então, o que ocorreu no século passado? Que abriu o campo para os estudos queer, né? Para as pessoas queer, vamos pensar. Os estudos feministas, né? A segunda onda do movimento feminista, né? Mulheres discutindo, então, que o papel da mulher não é só ter filhos e ficar em casa. Não precisa ser só isso, né? Isso ampliou muito a discussão do que era possível, né? O que pode um corpo. Essa questão que está por trás, né? Então, as feministas abriram muito campo para a discussão. Inclusive, muitas teóricas queer também são teóricas feministas, se identificam assim. Pois a questão era essa, o que pode um corpo, né? Então, muitas mulheres que queriam trabalhar, que queriam votar, também foram identificadas como bruxas, histéricas, né? Aberrações. O próprio movimento homossexual, né? Que também... Então, essa possibilidade de se ouvir falar também aumenta, né? Eu não discordo com você, nem com as pessoas que dizem, nossa, tem muito mais, parece, né? Que está aparecendo aí LGBTs. E que bom, né? Mas, de fato, se a nossa identidade é fruto de identificação, quando a gente pode ver na novela uma discussão mais afirmativa, né? Mais afetuosa, menos caricata, menos a praça é nossa, né? É óbvio que as pessoas vão ter economias eróticas mais relacionadas a isso. Vai ser muito mais fácil se reconhecer como aquele outro que eu vejo. Né? Essa definição eu e outro é sempre complicada, né? Eu ouço muito, mas posso, né, até falar de uma perspectiva mais pessoal, assim, no sentido de que quem quer ser essa palavra, né, o gay, que é uma palavra relacionada ao estigma, relacionada àquilo que ninguém quer, né? Não tem uma economia erótica. E hoje com a internet, né, travestis políticas no doutoras, né? Então existe uma outra economia de desejo, né, que torna, assim, as legislações, né? A gente pode, então, fazer mudança no registro civil de nome, gênero, né? Depois de muita luta. Eu acho que isso abre, sim, um campo. Porque se nós somos filhos da linguagem da história, isso abre um campo possível, né, Patrícia? Você trouxe a questão do corpo, né? Quando a gente fala em corpo, o corpo para a psicanálise é o mesmo corpo para a teoria queer? É uma boa pergunta, me coloca para pensar, né? O corpo para a psicanálise é um corpo erótico, erogeneizado, né? O corpo do inconsciente. A teoria queer, né, que eu inclusive me coloco pensando com outros autores, que a gente prefere se chamar de estudos queer, né, para não ficar tão fechado, algumas pessoas são mais próximas da psicanálise, outras não. Outras vão rejeitar, inclusive, o conceito de inconsciente, né, pensando nele com um certo essencialismo. Né? Então, acho que o corpo para a psicanálise é a imagem consciente do corpo. Né? Penso até naquele livro lindo do Nazi, eu não sei quem gosta dele, mas eu gosto, né, O Meu Corpo e Suas Imagens, né? Psicanalista Hermano. Então, esse é o corpo da psicanálise, né? Agora, o corpo queer é o corpo que transgride, provoca, né? Qual o limite de um corpo, né? Como diz a Linda Quebrada nas suas músicas, né? Pode ter uma mulher de peito e pau, né? E ser mulher? Esse é o corpo que transgride, né? Hoje a gente tem homens trans grávidos,
né? Então, pensa, olha como teve uma situação, né, tão tensa aí, conflituosa com a campanha da Natura e um homem trans sendo pai, né? Então, o corpo queer é esse corpo que transgride, né? Provocando, então, os limites do que a gente pensa e do que pode um corpo, né? Não, e A aí psicanálise já vai olhar... função, né? Porque pai é uma função, na verdade, né? Pai é uma função, pensando com Lacan, né? Pode ser pensada por qualquer um, né? Exercida por qualquer um, por homem e mulher, né? Exatamente. E a psicanálise, já, assim, alguns psicanalistas já vão olhar para a questão da transgressão, mas com um olhar, assim, sempre categorizando como perversão, né, ou psicose. Então, acho que o corpo, para os estudos queer, tem essa questão sobre o corpo que transgride, né, o corpo que incomoda e que faz... Mas não para aí, né? Ele incomoda e faz pensar sobre o normal. É importante que fique isso da nossa conversa, né? Porque o normal, ninguém fala sobre o normal, né? Você acha que é um corpo que interroga? Um corpo que interroga, ótima conclusão, né? E isso me faz pensar até o que eu tinha anotado aqui, sobre o quanto que a teoria queer, né, os estudos queer, provocam o saber estabelecido, inclusive o saber, é claro, da psicanálise, né? Tem dois textos do Freud que eu gosto muito, assim, que é O Futuro de uma Ilusão e A Questão de uma Cosmovisão, que é uma das novas conferências, né? Tem um termo lá alemão que não sei pronunciar bem, eu acho. E aí o Freud vai dizer que a ética da psicanálise é uma ética do real, e não do ideal. O que ele está querendo dizer com isso? Não é o que a gente idealiza, mas é o que a gente vive, sente, né? O Freud se interessa pela contradição, né? Então, ambas as teorias, o Freud até o fim da vida vai falar, não são dados, né? A psicanálise não é uma ciência que responde tudo, né? Uma teoria, embora tenha psicanalistas, né, que acham que a psicanálise responde tudo, né? Tudo está em Lacan, é só voltar lá no seminário, né? Então, mas o Freud não tinha essa postura, né? Se a gente faz assim, uma varredura na obra do Freud, o tempo todo ele está se revendo, se abrindo para ser revisto, né? Então, ambas as teorias, elas querem instabilizar aquela ideia iluminista de ser humano, né? O homem como um senhor da própria casa, né? O que a gente pensa na própria clínica, que é tão caro para a psicanálise? A análise da contratransferência, né? Por que a gente tem que fazer análise, né? Não é uma simples seita, né? Nós, enquanto psicanalistas, né? É porque a gente possa também conhecer o nosso filtro de fantasia, né? Que a gente também pinta a realidade com as cores que a gente tem para lê-la, não é? Então, é muito caro essa análise da contratransferência, né? Sobre as nossas próprias teorias, não é? Então, acho que isso tem a ver com o poder disruptivo, né? Desestabilizador dos estudos queer. Né? Pensar que o saber não é completo, ele está em movimento, né? Se a gente não podia... Imagina, Freud não chegou a conhecer homens grávidos. A gente conhece, né? Eu estava te escutando aqui pensando, né? Se Lacan vivo fosse, como ele pensaria a teoria queer? Então... acho que assim, também não sei se eu conseguiria responder essa, mas é uma boa reflexão, né? É para responder, é para pensar mesmo, né? É uma ótima reflexão. Eles tentavam trazer as questões saindo de um essencialismo, né? Enquanto diversos psicanalistas liam muito, né? E aí já fazendo uma crítica à psicanálise, direcionada inclusive dos estudos queer, uma leitura muito literal do que é o falo, né? Do que é inveja do pênis, se bem que as palavras ajudam a fazer uma leitura literal, né? A inveja do pênis, a castração, né? Então, o Lacan tenta tornar isso de uma maneira mais simbólica, mas alguns críticos dele, inclusive a própria Butler, né? Vão pensar, mas tá bom, o falo não é o falo, mas por que precisa ser chamado de falo ainda, né? Enfim, a problemática das palavras, né? Mas o que eu vejo muito nessa questão da crítica ao saber de ambas as estudos, né, as teorias, é que a gente não deve se restringir, tanto psicanalista quanto, né, estudiosos queer, a uma realidade, a uma leitura única que produz aquilo que ela diz que ela está apenas escrevendo, apenas enunciando, né? As palavras produzem realidade. E a psicanálise tem um peso social, né? Os psicanalistas dizem, vai cair em algum lugar. Né? Então a gente, como possuidor de uma autoridade, de um saber, precisa tomar cuidado com o que fala, inclusive essas palavras aí, né? Esses conceitos interessantes da psicanálise, mas que podiam talvez ser revistos,
né, há diversas críticas. A categoria da perversão, né, o psicanalista Tami Ayushi questiona, né, em diversos textos de uma maneira aí muito respaldada. Como é que a gente... E o último... Não, vai lá. Não, pega aí que falta um ponto aí. Era o último ponto, né, que é a crítica à identidade, né? As identidades, elas são produzidas através, então, da linguagem, como a gente já discutia, e das desidentificações. Das identificações, e quando eu digo desidentificação, é, por exemplo, né, ver o Jeca gay, né, volto àquele exemplo da Praça é Nossa, eu não sou aquilo, né? Então a gente vai se produzindo, não de uma maneira voluntária, mas buscando rasgos nos outros, né? Por isso, um lugar tão especial para os pais, né? Para quem cuida da gente, quando a gente nem sabe qual é o nosso nome, nem isso a gente escolhe, né, no início. Uhum. Então, como as identidades são fundamentalmente instáveis e inacabadas, né, para essas duas teorias, né? Justamente porque a nossa identidade é inacabada, porque a gente tem uma possibilidade de abertura para análise, por exemplo, né? Se eu fosse isso e ponto, para que psicanálise? Né? Para que uma escuta transformadora? Qual é, afinal, a ética da psicanálise, o objetivo da psicanálise? Eu leio, pelo menos assim, né? Entre outros. Deixar de ser objeto de uma situação para ser sujeito do próprio desejo. Né? Sujeito e não indivíduo, porque a gente é absolutamente dividido para a psicanálise. Né? Para ser sujeito do seu desejo. Né? E aí faço uma relação com a teoria queer. É sair da posição de objeto, né, rotulado como estranho, doente, criminoso por diversas instituições, para a posição de sujeito do desejo. Né? Então, eu acho que essa é a grande relação das duas. Né? E para fazer um encerramento, o que distancia? Né? A psicanálise também pode ser usada, e tem sido usada por algumas pessoas, como algo, né, normativo, mas existe uma teoria do desenvolvimento psicossocial, né? Mas talvez quando a psicanálise haja assim, né, e aí penso como Tami Ayushi também, ela esteja agindo sem analisar sua contratransferência, né? Sem arejar sua teoria, sem abrir a janela para o novo, né, para a realidade. Eu acho que o Freud gostaria de uma teoria para a realidade e não de uma teoria ideal. Né? Não de uma teoria da ilusão. Como é que você pensa, a partir da teoria queer, a ética, a estética e a política? Porque em psicanálise a gente faz muito isso. Né? Como é que a gente pensaria os estudos queers a partir dessa tríade? Ética, estética e política. Obrigado pela pergunta, né? Me faz pensar. A ética a gente falou um pouco aqui, né? Que é a ética de ser sujeito do seu desejo, né? E eu falei bastante como o queer tem essa questão da identidade, né? Da não identidade, da transgressão, o corpo da transgressão. O que eu não quero que fique, né? É que assim, é transgredir por transgredir, né? Transgredir para acabar com a ordem, né? Transgredir para acabar com a possibilidade de civilização. Não. A balbúrdia. Né? Não é a balbúrdia, né? A questão é transgredir, pensando na ética e na política, para que cada vez mais caibam, e aí eu cito a Butler, né? Me referencio a Judith Butler, gente da categoria humano. Né? Essa é a nossa preocupação, que essas pessoas possam ser consideradas seres humanos. O nosso país é o país que mais mata pessoas trans do mundo, a gente tem que lembrar disso. Né? Existia travesti lá em Itapeva, minha cidade do interior, né? Eu vim do interior do estado de São Paulo, uma cidade de 80 mil habitantes? Claro que sim, né? Mas elas eram do escuro da prostituição, como tem avenidas aqui em Sorocaba, em São Paulo, né? Elas eram a Geni, taca a pedra na Geni, ela é boa de cuspir. A gente quer que a Geni também seja humana, né? Que ela também caiba na categoria de humano. Por isso, uma estética que provoca, uma estética linda quebrada, né? Uma estética que sai parece, nossa, ele é gay, né? Mas nem parece, como se isso fosse um elogio. Isso a gente ouviu muito, né? Na década de 80, 90, né? Ou, né, usar eufemismos, né, entendido, né? E o que a gente vê, por exemplo, em aplicativos de pegação, né? Várias pesquisas mostram isso, discreto e fora do meio, né? Discreto e fora do meio? Só homens gays fazem sexo com homens? Não. Né? Muitos homens casados, a gente sabe disso, né? O próprio Ministério da Saúde, para pensar nas políticas de ISTs, vai usar a categoria HSH, porque muitos homens, quando vê, não, é coisa de gay, não, né?
Então, assim, para que caiba mais pessoas pensando na política, né, nessa categoria de humano. E na estética é justamente isso, né? Pensar que também é humano você não estar entre um e outro. Né? Também é humano você ser fluido e não necessariamente estável no que diz respeito ao gênero e à sexualidade. Né? Não é necessariamente doença, não é necessariamente crime, né, como já foi em outros momentos. Mas a nossa sociedade se movimenta, né Paty? Com contradições, mas se movimenta. Não é mais patologia na nova edição do CID, né, CID-11. A transexualidade não é considerada mais um transtorno mental. E por muita luta, né? Foi porque muita gente quebrou a estética normativa. Não foi assim, ai, por favor, né? Muita gente produzindo saber sobre o seu próprio prazer, sobre o seu próprio corpo, né? A gente inventa prazer. Isso tem tudo a ver com a psicanálise. Sim. Você trouxe a questão das políticas públicas, né? Eu queria que você falasse um pouquinho disso. Eu sei que, não sei se você está no CRP ainda hoje, mas você coordenava o núcleo lá. Eu queria que você trouxesse um pouquinho dessa questão política e social. Então, assim, né? Eu tive sim no núcleo de sexualidade e gênero, né? Na coordenação. Agora também mantenho, mas como colaborador, que eu acho muito importante esse posicionamento político, né? E é bacana que você tenha feito essa pergunta, né? Quase nos finalmente, porque também os estudos queer, não cabe a gente destruir as identidades, né? LGBT, né? Agora todos são queer. É importante a identidade política também. Eu sou gay, sou lésbica, né? Sou trans, porque é uma identidade estratégica, né? Para que a gente possa organizar políticas públicas, né? Para que a gente possa organizar demanda para governantes, e não só demanda, para que a gente possa governar também, tá? Aí nas casas legislativas, né? Como tem aparecido em todo o Brasil. Então a questão das políticas públicas são, né, muito importantes para a garantia da vida, garantia da saúde, garantia da existência dessa população. A gente tem avançado muito nesse campo, né? Avançou nos últimos anos, tem uma política nacional de saúde LGBT, né? Dentro da educação estava previsto nos parâmetros curriculares, né, a discussão sobre gênero e sexualidade nas escolas, né? Mas a gente tem retrocedendo, a história é pura contradição, né? Estamos retrocedendo. Inclusive essa questão da ideologia de gênero, que eu discuto muito no meu livro, né? Não deu tempo para a gente debater hoje, mas eu discuto muito essa questão, o pânico que as pessoas têm do gênero, né? Gênero não, né? Por que será que causa tanto pânico, né? Será que as pessoas também não... Esse pânico não diz tanto da fragilidade desse gênero estável, né? Será que se a gente falar na escola que existem pessoas LGBT, acabou com a heterossexualidade? Às vezes parece que é muito difícil ser hétero, né? Parece que é muito frágil, né? É muito frágil. E é muito frágil, né? E volta para nossa discussão da ética e da estética, né? Porque qualquer pisada, né? Principalmente a masculinidade, né? O Pedro Ambra discute bastante esse tema, né? Qualquer pisada fora da faixa, nossa, mas esse homem, né? Será que ele é? A masculinidade precisa, né? Que aí tem muito a ver com a neurose obsessiva, a gente gosta muito de psicanálise também, essa questão, né? De um sofrimento, inclusive, da falta de liberdade do corpo, né? Pai levando, né? Como a lampadada, quebraram o pai abraçando o filho na Paulista, né? Uns anos atrás, mas elucida isso, né? O pai não pode abraçar um filho, esse é o pai de verdade do Brasil, né? Esse que é macho, o pai do macho, né? Então essa é a questão da ética e da estética, para caber mais humanos, né? Não é uma questão contrária à heterossexualidade, né? É uma contrária à identidade. No fim, de perto, vou repetir pela terceira vez porque eu gosto muito, né? É até uma epígrafe do meu trabalho. Ninguém é normal. A gente sabe disso, mas a gente nega isso. É a famosa paixão pela ignorância, né? Não quero saber, tenho raiva de quem sabe, né? Dos nossos jogos, das nossas fantasias bissexuais. Mas no consultório, a gente vai ouvir. É batata, não é? A gente está nos minutinhos finais aqui, eu vou ler só um parágrafozinho, né, que é do psicanalista Antônio Quiné, e aí eu queria que você fechasse, depois que eu li esse parágrafo, que conselho, que advertência você daria para o psicólogo e para o psicanalista para ter uma escuta diferenciada para essas questões de estudos de gênero, né? Porque essas pessoas estão nas nossas clínicas, esses sujeitos estão nas nossas clínicas. Né? Quiné diz, a sexualidade é inclassificável e isto transcende os discursos da ciência, da religião e da cultura em geral. Cada um tem sua escolha de gozo, a cada um seu sexo, a cada um sua sexualidade.
E tem aí uns 5 minutinhos para fechar, Tom. Ah, perfeito. A minha recomendação é que a gente possa sair da psicanálise, né? Acho que assim, tem que entrar muito, porque também tem muita psicanálise aí, né? Preta por ter, né? Ler um livro do Freud é psicanálise. Primeiro a gente tem que entrar nela, né? Mas depois sair também. Ninguém é psicanalista lendo só Freud e Lacan, né? A gente precisa estudar as feministas. A gente precisa aprender com pessoas que estão na margem. Fazer como Freud fez, né? Produzir a psicanálise a partir da escuta dos descontentes, né? Dos infelizes, dos sintomáticos, né? E fazer ampliar. Acho que assim, uma dica também que tem tudo a ver com o que eu já disse e com as ideias, né, de teóricos queer, uma análise das nossas próprias teorias, da nossa contratransferência, né, das nossas dificuldades, dos nossos sonhos, da nossa sexualidade, né? Se olhar para o espelho também, né? Antes de, eu tenho que fazer um laudo, antes de confortavelmente se colocar nessa posição de poder, né? Eu vou fazer um laudo. Pensar sobre esse lugar, né? Se estrategicamente para política pública isso é necessário, vamos construir junto, né, com a pessoa que precisa do laudo, uma pessoa trans, vamos pensar, né, para fazer hormonioterapia. Mas questiona sobre esse lugar de poder, né, da psicanálise, porque afinal não somos nós que vamos decidir o que é melhor para a vida do outro, né? A gente vai escutar o desejo dele e agir como, né, fazer com que ele escute as suas repetições, né? Fazer com que ele escute a sua singularidade. E é isso que é gostoso da vida, não é, Patrícia? Ser singular, né? Não ser uma cópia do outro, uma impressão do outro, né? Eu sou eu, queer e agora, né? E isso é muito bom, né? Isso tem tudo a ver com psicanálise, né? Acho que ficou muito claro a minha paixão pela psicanálise. É claro que a gente precisa pensar e refletir sobre ela, né? Mas é isso, quero discutir outros momentos. A Débora Britzman, que é uma autora incrível, aí, que eu também estou me aprofundando ainda mais no doutorado. E agradecer demais para quem participou. Essa linha do doutorado? Sim. Meu doutorado em educação, né? Eu quero aproximar a Britzman com Paulo Freire, que ela lia muito Paulo Freire, para pensar um pouco dessa ideia da liberdade, né? O que é a liberdade? O que é uma educação para a liberdade, afinal? Né? O que é a liberdade? Vamos ficar com essa. Bom, eu vou indicar mais uma vez, gente. A gente até tinha se programado para falar sobre o livro, mas passa super rápido quando o papo é bom. A gente não vê a hora passar. Então, para quem se interessa pelo tema, psicanálise e educação sexual, Débora Britzman e a paixão pela ignorância. Talvez um conselho fosse não termos tanta paixão pela ignorância, né? Exatamente. E o conselho é não termos tanta certeza, né? Que tem tudo a ver. A ignorância, ela tem a ver com a certeza, né, Paty? Ela tem a ver com... eu sei o que é melhor para você, eu sei o que é melhor para mim e o que é melhor para o outro, né? A gente precisa rever as nossas certezas, né? Eu acho que a psicanálise e os estudos queer, eles se movimentam muito mais com perguntas do que com certezas, né? Do que com afirmações. Afinal, a realidade está em movimento, né? E se a gente paralisa a realidade, a gente está mortificando, né? A gente está do lado de Thanatos e não de Eros. E a psicanálise e os estudos queer estão do lado de Eros, da erótica, da estética, da arte. Tom, super te agradeço. Foi um prazer aqui conversar com você, te ver, nem que seja aqui nessa telinha. E seguimos juntos aí, trabalhando, conversando, produzindo. Obrigado, Patrícia. Sempre maravilhoso estar com você. Vi pessoas maravilhosas aqui também que gosto muito, que trabalho junto, alunas, amigas, né? E pessoas novas também é sempre bom. Eros junta, né? A Thanatos afasta, segrega, né? Vamos todos juntos, somos todos queers, somos todos aberrações. No fundo. Então, eu queria agradecer demais a todos, todas e todos que estiveram por aqui. Essa live vai ficar gravada aqui, depois vai para o nosso canal no YouTube e também está no site da Rádio Cultura de Curitiba, que aí é a nossa parceira aí nessa transmissão. Um beijo, Tom. Super obrigada e boa noite aí. Um beijo, boa noite para você e para todo mundo.